sua Bíblia, aos meus queridos irmãos, o tema da minha pregação hoje é: em Cristo somos mais que vencedores. Mais que vencedores em Cristo Jesus. Livro de Romanos, você que tem a Bíblia Sagrada, livro de Romanos, você que tem a bendita e gloriosa palavra do nosso Deus. Livro de Romanos, você que tem a palavra do Senhor. Livro de Romanos, Romanos, capítulo de número 8. Romanos, capítulo de número 8. Quem encontrou? Quem encontrou a palavra do Senhor? Romanos, capítulo 8. O tema da minha pregação é: mais que vencedores em Cristo Jesus. Não somos mais do que vencedores por nós mesmos, somos mais do que vencedores por meio de Jesus Cristo. Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, aqueles que não andam conforme a carne, mas segundo o Espírito. Queridos irmãos, olhe para cá, levante a sua Bíblia ou a sua mão e diga: Senhor Jesus, fale comigo pela tua palavra. Diga: eu preciso e eu necessito ouvir a tua voz. Eu preciso que você preste atenção e fique com a sua Bíblia aberta. Você que está em casa, por favor. O apóstolo Paulo, ele começa escrevendo o capítulo 8 do livro de Romanos em Mana Lúcia, e ele diz assim: portanto, agora quando? Agora em que momento? Portanto, agora quando? Esse agora, ele é atemporal. Ele serve para o hoje, ele serve para o amanhã, ele serve para o depois. Esse agora é no momento em que a minha vida foi entregue ao Senhor Jesus. Por isso que Paulo diz: portanto, agora. Então esse agora, ele ultrapassa os séculos e as eras, ele é atemporal. A partir do momento que um homem ou uma mulher, por mais pecador que ele seja, ele crê em Jesus, ele entrega a sua vida para Jesus, esse agora serve para ele. Portanto, agora nenhuma condenação há. Para quem? Para os que estão em Cristo Jesus. A Bíblia diz que o diabo, ele é o nosso acusador. O diabo te acusa. O diabo, a Bíblia diz que se apresenta diante do Pai. Está escrito no livro de Jó que enquanto os filhos da alva se apresentavam diante de Deus, Satanás se apresentou diante do Senhor. E Jesus diz que ele é o nosso acusador, ele nos acusa. O que o diabo diz? Que você não é digno, que você é um pecador. E olha, pela primeira vez eu vou ter que concordar com coisa ruim, porque realmente não somos dignos, não somos merecedores, somos o que? Pecadores. Só que a Bíblia diz que para os que estão em Cristo Jesus, então quando eu estou com a minha vida entregue nas mãos de Jesus, nenhuma condenação há contra mim. O seu passado, olha para o seu passado, que não tem ninguém aqui que é perfeito, inclusive eu. Se você olhar para o seu passado, talvez você já cometeu muitos erros, você já pecou contra Deus. Só que hoje o diabo, ele não pode te acusar diante de Deus pelo que você fez no passado, se a sua vida está nas mãos de Jesus. Por isso que Jesus, ele é o nosso advogado, é aquele que nos defende diante do nosso acusador, que apresenta os nossos pecados diante do justo juiz, que é o Pai.
Jesus advoga a nossa causa. Por quê? Porque Jesus tomou o meu lugar, Jesus tomou o seu lugar, e está escrito: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quando Deus Ele olha para um cristão, alguém que nasceu de novo, alguém que se arrependeu dos seus pecados, alguém que se humilhou diante de Deus, alguém que abandonou a velha vida, alguém que nasceu da água e do Espírito diante de Deus. Quando o diabo, aliás, quando Deus olha para essa pessoa, tudo que Deus vê naquela pessoa é o sacrifício de Jesus, é a vida de Jesus. Porque a Bíblia diz que Ele nos justifica, ou seja, Ele paga a nossa dívida. Aliás, Ele pagou a nossa dívida. É por isso que o apóstolo Paulo, com muita ousadia, ele pôde dizer: portanto agora, esse agora, como eu falei, ele ultrapassa o tempo. Portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É um grupo seleto, é somente para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não é para qualquer pessoa, é para quem crê em Jesus. A Bíblia diz que a salvação é pela fé, somos justificados pela fé. Então você que está aqui hoje, você que me vê agora, por mais sujo que tenha sido o seu passado, por piores que tenham sido as suas ações, a partir do momento que você entregou a sua vida para Jesus, essa palavra é para você: nenhuma condenação há. Os seus pecados, se eles foram deixados por você, eles já foram apagados por Deus. A Bíblia diz que Deus os lança no mar do esquecimento. Aí o apóstolo Paulo, ele continua, e eu gostaria que você ficasse com a Bíblia aberta. Ele diz assim, versículo 2: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte. Ou seja, o que Paulo está dizendo é que uma pessoa que crê em Jesus, ela já não está mais sujeita à lei da carne. Quer ver um exemplo do que é a lei da carne? Por exemplo, uma pessoa que tem o vício de fumar, um exemplo, somente um exemplo. Aquela pessoa, ela infelizmente está sujeita àquele vício. Ela fuma de manhã, ela fuma de tarde, fuma de noite. Tem gente, que acorda de madrugada para fumar. Por quê? Porque a pessoa está sujeita àquele vício. A Bíblia diz que a partir do momento que cremos em Jesus, nós não estamos sujeitos à carne, mas estamos sujeitos ao Espírito, e não andamos mais segundo a carne. O que é a carne segundo a Bíblia? Não é isso aqui, A carne segundo a Bíblia são as vontades. A carne e o coração segundo a Bíblia são os desejos. É a carne segundo a Bíblia. Então, por mais que a minha natureza pecaminosa ela anseie pelas coisas da carne, o Espírito de vida me dá a graça para resistir. Quer ver um exemplo? Um ex-viciado no alcoolismo, que conheceu Jesus, se arrependeu dos seus pecados, mudou de vida. A carne dele pode até lutar contra aquele antigo vício, mas o Espírito de vida que habita nele vai dar a ele graça para resistir. Quem entendeu, diga amém. É exatamente isso que o apóstolo Paulo ele está querendo nos ensinar. Aí no versículo 3 ele diz assim, vamos acompanhando, eu vou lendo e vou explicando. Diga glória a Deus. Olha só o que Paulo diz, versículo 3: portanto, o que era impossível para a lei, pois era enfraquecida por causa da carne, Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte:
Jesus é santo. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é um como o Pai. Mas a Bíblia diz que Jesus se fez carne, habitou entre os homens. E a Bíblia diz que ele se fez pecado. E a Bíblia diz que na cruz ele levou sobre ele o pecado. E a Bíblia diz que com a sua ressurreição ele anulou a sentença de condenação eterna do pecado que estava sobre eu e você. Por isso que, por mais pecador que uma pessoa seja, se ela olhar para Jesus, se entregar a Jesus, em Jesus ela encontrará salvação. É isso que o apóstolo Paulo está querendo ensinar. É isso que o apóstolo Paulo está querendo explicar. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Aí agora, versículo 4. Quem me entende? Quem entende as minhas palavras? Levante as mãos. Estou tentando ser o mais simples possível. Amém? Versículo 4. Ele diz assim: para que a justiça da lei se cumprisse em nós. Olha para mim, por favor. Uma pessoa que foi condenada a 10 anos de prisão, por exemplo, 10 anos de prisão, ela só vai estar livre daquela condenação pela lei quando ela cumprir a sentença. Olha o que Paulo está dizendo: para que a justiça da lei se cumprisse em nós. Ele está dizendo o seguinte: nós, eu e você, merecíamos uma condenação. E essa condenação não era 10 anos, era eterna. Jesus tomou nosso lugar, cumpriu o sacrifício por nós. Então a justiça de Jesus nos é imputada a ponto de a nossa dívida com Deus estar zerada. É por isso que no capítulo 5 o apóstolo Paulo diz assim: por meio de Jesus Cristo temos paz com Deus. Ou seja, éramos inimigos de Deus, mas por meio de Jesus, pelo sacrifício de Jesus, pela entrega de Jesus, nós temos o quê? Paz com Deus. Ou seja, para que se cumprisse a justiça da lei em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne põem sua mente nas coisas da carne. Ou seja, uma pessoa que não conhece a Deus, você pode até pregar para ela, não vai te entender. Por quê? Porque a mente dela está cativa às coisas desse mundo. Ela não quer as coisas de Deus. E é isso que Paulo, o apóstolo, ele está dizendo: mas os que são conforme o Espírito, para as coisas do Espírito. Agora, olha o que ele diz, versículo 6. Eu queria que você dobrasse a sua atenção. Versículo 6: visto que a mentalidade da carne é a morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Você já viu uma pessoa que anda entregue aos vícios, aos desejos? Como é a vida dessa pessoa? É uma vida de destruição, é uma vida de sofrimento, é uma vida de angústias, de dores. E você já viu aquela pessoa que entregou a sua vida para Jesus, que nasceu de novo em Cristo Jesus? Ele pode até passar por tribulações, mas ele tem paz em sua alma, ele tem paz em seu espírito. E essa paz, somente a comunhão com Deus, irmã Ana Lúcia, ela pode proporcionar. Talvez a paz que você sente, o seu patrão não sente. Talvez a paz que você sente, uma pessoa rica não sente. Por quê? Porque essa paz, ela vem de Deus. Quem entendeu, diga graças a Deus. Aí ele continua, versículo 7: porquanto a mentalidade da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, já que nenhum pode ser. Ou seja, as coisas desse mundo não são sujeitas a Deus, ao contrário, eles odeiam a Deus. Eles odeiam os princípios que Deus estabeleceu. Eles odeiam os princípios que Deus ordenou. Porque Paulo está dizendo que os desejos da carne não podem se sujeitar à lei do Espírito, à lei de Deus. Aí ele diz no versículo de número 8: portanto,
os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Querido irmão, você não pode agradar a Deus se você está entregue aos desejos e vontades da sua carne. A Bíblia diz isso. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus, ou seja, aqueles que vivem segundo somente as suas vontades não podem agradar a Deus. No versículo de número 9, Paulo está dizendo para os cristãos, para aqueles que já conhecem a palavra de Jesus. Versículo 9: vós, porém, não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Amém, meus irmãos? Agora eu quero que você pule, vai lá para o versículo 28, por gentileza. Vai lá para o versículo 28. Depois de trazer esses ensinamentos e muitos outros, olha agora o que Paulo ele diz, versículo 28. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que não andam segundo a sua carne, mas segundo o Espírito. Quando eu estou na dependência de Deus, ainda que uma porta esteja fechada, aquela porta fechada vai cooperar para o meu bem. Eu já oro há 1 ano e 4 meses para que Deus nos abra uma porta lá no centro. Por quê? Porque eu amo cultos durante o dia. Aqui não tem culto durante o dia. Eu amo chegar na igreja cedo, pregar nem que seja para 3, depois pregar para 10. Eu amo isso. Cresci assim, vivi minha vida toda assim. E até agora eu não fui respondido, mas eu sei que o fato dessa porta ainda não ter se aberto para mim vai cooperar para o meu bem. Até as coisas ruins que acontecem cooperam para o nosso bem, por mais que a gente não entenda. Quem lembra do acidente com o avião da Chapecoense? Quem lembra? Aquela tragédia. Eu conheci um dos jogadores. O nome dele é Rafael Lima, e ele subiu com a Chapecoense da Série D para a Série C, da Série C para a Série B, da Série D para a Série A. Ele era o capitão, ele era o mais importante jogador do time. E ele, na fase final da Sul-Americana, que a Chapecoense chegou na final, ele foi perdendo a sua posição, foi para a reserva, e por fim ele já não era mais nem selecionado. E no jogo da final, que a Chapecoense estava viajando, não sei para que país, aqui na América Latina, latino-americanos, ele não foi nem selecionado para viajar junto. O avião caiu e ele mandou um áudio, tem esse áudio no YouTube inclusive, ele chorando. Por quê? Porque ele estava blasfemando contra Deus, reclamando. Por que eu não fui selecionado? Por que eu não estou jogando? Por que isso? Por que aquilo? E em prantos ele diz assim: ó, se eu tivesse ido, talvez eu teria morrido. Veja que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus, até mesmo as coisas que aparentemente são ruins para nós, até mesmo aquelas coisas que para mim e para você são coisas que estão nos prejudicando, é porque você não conhece o futuro. Deus conhece. Você conhece só o hoje. Você não sabe talvez o que aquela pessoa poderia fazer para você daqui a 1 ano. Você não sabe o que aquela situação, ou aonde aquela situação poderia te levar se você continuasse nela. E às vezes a gente até reclama, questiona: meu Deus, por que não dá certo? Por que a porta não se abre? Por que não tem mudança? Por que o milagre não acontece? Mas olha o que está escrito na palavra: e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados conforme o seu propósito. Aí o apóstolo Paulo continua: porque os que antes conheceu também os predestinou. Olhe para quem está lá e diga assim: não foi você que escolheu a Deus. Diga para ele, diga para ela, pode falar, irmão. Essa licença, dê um sorriso. Diga assim: não foi você quem escolheu a Deus. Diga: foi Deus quem te escolheu.
Aí ele diz assim, ó, para serem conforme a imagem do seu Filho. Quer ver um exemplo? Jesus nos chamou, nos escolheu, nos salvou, sabe para quê? Para que sejamos conforme a imagem do seu Filho, ou seja, para que através da nossa vida, Jesus seja anunciado. Quem conhece a Jesus há mais de um ano, levante as mãos. Quem já é batizado, pastor, já sou batizado, creio em Jesus, nasci de novo, levante as mãos. Pois é, para você, a Bíblia ordena que você seja a imagem e a semelhança de Jesus, que as pessoas vejam em você o Jesus que você crê, que as pessoas vejam em você a face de Jesus, porque está escrito: o Pai nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. O seu Filho quem? Jesus Cristo. Lá no seu trabalho, as pessoas têm que ver Jesus em você. No seu prédio, no seu apartamento, na sua casa, na sua vizinhança, você não precisa falar que é de Jesus. As pessoas têm que ver Jesus em você. Quer ver um exemplo? Hoje eu fui na barbearia e o barbeiro falou assim para mim: pastor, eu nem sabia que ele tinha me visto, mas ontem eu estava aqui na igreja e tinha um açougueiro aqui no bairro, tinha família, tinha tudo, se envolveu com bebida alcoólica, hoje ele é um andarilho e, sabe, a vida destruída, e ele estava sentado ali do lado, e eu estava ali no escritório, e eu peguei um copo de água gelada, ele estava comendo uma marmita que estava até azeda, eu peguei um copo de água gelada, peguei a Bíblia, e eu fui até ele e falei: ó, querido, eu vim aqui trazer uma água gelada para você tomar e comer a sua marmita, mas o Senhor me permite anunciar o Evangelho de Jesus para o Senhor, falar da palavra de Deus. E ali eu comecei a anunciar a ele a palavra de Deus, e o barbeiro passou na hora, só que eu não vi ele. Aí hoje ele me falou: pois é, né, pastor, tem gente que às vezes até critica a igreja, mas olha lá, naquele calor você estava lá anunciando o Evangelho para um morador de rua, para um alcoólatra. Eu falei assim: querido, todas as vezes que alguém falar sobre alguém, não julgue este alguém pela árvore, julgue pelos frutos, porque a Bíblia diz: pelos seus frutos os conhecereis. Então, queridos, Jesus está dizendo por meio de Paulo que nós fomos chamados para sermos conforme a imagem do seu Filho. Querido irmão, as pessoas têm que ver Jesus em você. Um exemplo: eu conheço pessoas que dizem conhecer Jesus, mas a boca é um sepulcro aberto, fala mal de todo mundo, só fala maldição. Como é que o incrédulo vai ver Jesus naquela vida? Como é que o incrédulo vai ver a imagem do Filho de Deus naquela vida? Então nós fomos chamados para sermos a imagem de Jesus. Quem entende, diga graças a Deus. Aí ele diz assim, versículo 29, eu me encaminho para o final. Ele diz: porque os que antes conheceu também nos predestinou. Você sabia que Deus te conhece antes da fundação do mundo? Por isso que o aborto, ele é um assassinato. O aborto é um assassinato. Por quê? Porque a vida é vida desde a sua concepção. A Bíblia diz no livro do profeta Jeremias escreveu: antes que eu fosse formado no ventre da minha mãe, o Senhor já tinha me escolhido, o Senhor já me conhecia. Então Deus te conheceu antes de você ser gerado no ventre da sua mãe. Deus já te conhecia. Então está escrito: porque os que antes conheceu também escolheu. Ou seja, Deus escolheu você. Se você está aqui hoje e o teu coração crê em Jesus para a salvação, pode ter certeza que Jesus te escolheu. Não foi você quem escolheu Jesus, não foi eu quem escolhi Jesus, foi Jesus quem nos escolheu. Então você, querido irmão, é um privilegiado, porque no meio de uma multidão a graça de Jesus Cristo te alcançou. Aí ele continua, olha só: a estes também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou
justificou, também glorificou. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pegue na mão da pessoa que está ao lado. Pegue, por favor, peça licença a ela e diga assim: se Deus é por nós. Diga, olhando nos olhos dessa pessoa, diga assim: se Deus é por você, diga, quem será contra você? Se Deus é por nós, o diabo não pode nos acusar. Se Deus é por nós, o diabo não pode nos condenar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí o apóstolo Paulo continua: aquele que não poupou nem mesmo o seu próprio filho, antes o entregou por nós, como não nos dará também com ele todas as coisas gratuitamente? Queridos irmãos, eu encerro a minha pregação dizendo o que Paulo disse. Às vezes nós somos ingratos com Deus. Uma oração aparentemente não respondida, uma bênção que aparentemente não chegou, uma necessidade que aparentemente não foi suprida, e nós já pensamos: Deus me abandonou. Mas olha o que o apóstolo Paulo diz em sua palavra: aquele que não poupou o seu próprio filho, não nos dará com ele também todas as coisas. Todas as coisas, quando Paulo se refere, não são as vaidades da vida, são todas as coisas que nós precisamos, todas as coisas que nós necessitamos. Então, a palavra que eu tenho para você hoje é uma palavra de consolo. Se você crê em Jesus, descanse também o seu coração em Jesus. Se você entregou a sua vida para Jesus, confie também em Jesus. Se você foi alcançado pela graça de Jesus, não duvide da maravilhosa graça que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Fique de pé, por gentileza. Louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Fique de pé, por favor. Quem entendeu a palavra, diga amém. Quem entendeu, seja sincero. Eu queria te dar um conselho. Se você pode, comece a partir de hoje a leitura do livro de Romanos. Eu estava falando hoje, obrigado, Jean. Eu já perdi as contas, irmã Gabriela, de quantas vezes eu li o livro de Romanos. E eu estou lendo ele novamente. Porque o livro de Romanos, para mim, é um dos livros mais extraordinários da Bíblia Sagrada. Quero te dar um conselho. Hoje nós pregamos sobre Romanos. Pregamos a metade, e na quarta que vem eu vou pregar a outra metade do livro de Romanos. Então, eu te recomendo, leia o livro de Romanos. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. A leitura da Bíblia tem o poder de curar até mesmo a ansiedade. Eu não estou te chamando para se tornar um teólogo, um conhecedor profundo da Bíblia. Mas se você ler um capítulo por dia, eu tenho certeza que Deus vai falar no seu coração. Você pode ver a minha Bíblia, ela está toda marcada. Por quê? Porque enquanto eu leio ela, Deus fala no meu coração. Enquanto eu leio ela, Deus fala comigo. Enquanto você lê a Bíblia, Deus vai falar com você. Sabe aquele momento que a sua alma vai estar angustiada? Pegue a Bíblia. Sabe aquele momento que a sua alma vai estar aflita? Ao invés de desabafar com uma amiga, não é raro, cada qual tem suas particularidades. Mas ao invés de você recorrer ao braço humano, recorra ao braço de Deus. Na palavra de Deus você encontrará consolo. Eu li hoje o capítulo 8 de Romanos, que diz que em Cristo Jesus somos mais que vencedores, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu li que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu li que foi Deus quem nos escolheu. Eu li que foi Deus quem nos chamou, foi Deus quem nos justificou, e é Deus quem vai nos salvar. Porque a palavra de Deus é a voz de Deus nessa terra. Hoje, quando eu parei naquela boca de tráfico, todos baixaram a cabeça, não por minha causa, mas pela autoridade da palavra. E quando eu abri a Bíblia e eu comecei a anunciar a palavra de Deus para aqueles rapazes, já não era mais eu falando, era Deus falando por meio da sua palavra. Quando você abre a Bíblia, Deus fala com você. Não pensa você, irmão, que Deus vai falar com você pelo que você vê na internet, não.
Deus vai falar com você quando você abrir a palavra dele, quando você estiver naquele momento de dor, de aflição, e o Senhor disser para você: ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Isso é um bálsamo para a nossa alma, isso é um refrigério para a nossa alma. Então, se você carece de ouvir a voz de Deus todos os dias, quem tem Bíblia em casa, levante as mãos, leia ela e comece pelo livro de Romanos. Amém, queridos? Domingo agora, 9h30 da manhã, temos o culto principal da nossa igreja. Começa às 9h30 e termina às 10h40. E eu creio que Deus vai falar ao seu coração. Amém? Levante as suas mãos aos céus, bem alto. Levante mais alto que você puder, Senhor. Eu não sei de que forma o Senhor falou aos corações, mas eu creio que o Senhor falou. Eu não sei que parte do coração dessa pessoa a tua palavra tocou, mas eu sei que o Senhor tocou. Senhor, abençoa cada irmão, cada irmã que está aqui hoje. Amanhã teremos um culto de ensino bíblico da tua palavra, e principalmente domingo estaremos aqui na tua igreja. Que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor nos abençoe e que o Senhor esteja ao nosso lado. Levante as suas mãos aos céus e diga comigo: Senhor Jesus, diga muito obrigado pela oportunidade de ouvir a tua palavra e aprender a tua palavra. Diga: em paz eu vim e em paz eu tornarei. Para a minha casa, o meu lar e a minha família abençoada. Deus abençoe a todos os irmãos que nos acompanharam no YouTube. Queridos,